segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Rezemos pela nossa igreja em estado de sede vacante e que se prepara para o conclave, no qual será eleito o novo Papa de Roma, pelos irmãos falecidos, de modo particular pelo Papa Francisco. Neste segundo domingo da Páscoa, celebramos também o domingo da Divina Misericórdia de Deus. Esta festa foi instituída pelo Papa João Paulo II em 2000, inspirado em Santa Faustina, que teve as visões de Jesus misericordioso. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores, disse Jesus ao aparecer a Santa Faustina, revelando a ela a festa que a igreja celebra hoje. A liturgia nos fala do encontro de Jesus misericordioso com seus apóstolos, unido a toda a igreja. Celebremos com alegria e esperança a nossa fé ao redor do altar do Senhor ressuscitado. Então, de pé, cantemos nosso hino de entrada. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que existe em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Uma boa tarde para todos. É com muita satisfação, né, que eu estou aqui para celebrar com vocês esse segundo domingo de Páscoa, né? A minha alegria, ela é maior pela surpresa, né, porque eu estou na casa de parentes, né? Então eu nunca tinha vindo aqui, né? E para minha surpresa encontrei, né, a casa dos meus parentes aqui. Então minha alegria é maior ainda. Então, que de posse dessa alegria, né, o Espírito Santo nos ilumine, o Espírito Santo nos torne fortes, né, para que a gente faça uma celebração digna, né, do que o nosso Deus, né, o nosso Pai, o nosso maior Jesus Cristo merece. Então, iniciemos essa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Seja Deus tendo na hoje. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. O Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Continuemos o nosso ato penitencial, pode ser cantando. Tende piedade
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Sabendo que Deus já recebeu o nosso pedido de perdão desde o momento em que nós iniciamos o movimento para nos dirigirmos aqui, entoemos então, de plenos pulmões, o hino de glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Esse é o momento para a gente colocar aí no íntimo do coração, ou quem quiser verbalizar, né, o motivo que te põe aqui diante do altar, o motivo que te fez sair de casa, né, e estar aqui nessa celebração. Então, como foi iniciado, né, falado que a nossa igreja está num momento de vacância, né, porque o nosso querido Papa faleceu. Então, que todas as nossas orações, no mais pleno da sua intensidade, seja levada para que o Papa Francisco, né, seja recebido, né, esteja sendo recebido com todo carinho lá no céu, né, que de lá o Papa Francisco agora seja também mais um dos nossos intercessores, né? Como a gente precisa da intercessão dos santos, né? Então, o Papa Francisco, lógico, não foi consagrado santo, mas na sua busca pela santidade, ele é um bom e perfeito intercessor por nós. Então, que as nossas orações hoje, né, sejam fortes o suficiente para que o Papa Francisco seja muito bem recebido, como ele merece, lá onde ele está agora. E também, né, que as nossas orações serão dirigidas, né, para o dono dessa casa, também, né, para essa família, né, que com tanto carinho está nos recebendo aqui hoje para essa celebração. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Leitura do Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre os povos pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiram ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar por praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até as cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez os nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendita seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor é nosso Deus e nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura do livro Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tripulação e também no reino e na presença de Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreveu no livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro no meio dos candelabros. Havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido uma única túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo ali, caí como morto aos seus pés, mas ele colocou sobre minha mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para sempre. Eu tenho a chave da morte da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo, o que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Bom, meus queridos irmãos, né, e parentes, né, porque eu estou na casa de parente aqui, né? Então, as leituras de hoje, elas nos contam que as comunidades precisam de ter fé madura. Está falando que o amadurecimento da fé pedido pelas comunidades, vejam bem, não passa pela exigência de sinais extraordinários para perceber Jesus presente nelas. Ou seja, milagres é bom, é necessário, sim, mas a nossa fé, ela vai além desses sinais. Ela vai muito além dos sinais. Vejamos o que o Evangelho, então, nos disse sobre isso. Olha que interessante. O texto é iniciado situando uma cena no tempo. O que isso quer dizer? Lá no Evangelho está falando que tudo começou
a tarde de domingo de Páscoa. Começou numa tarde de domingo de Páscoa. E por que isso é interessante? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso, meus irmãos, faz a gente lembrar que nós celebramos a Eucaristia do dia do Senhor à tardinha. Ou seja, por exemplo, por que a gente, no sábado, depois das 6 horas, utilizamos o jornalzinho de domingo? Não é porque a partir das 18 horas a gente já celebra a palavra do dia seguinte. Então, à tardinha, a gente já começa a celebrar a palavra, a Eucaristia do dia seguinte. Estamos, portanto, num contexto eucarístico, num contexto da presença de Jesus. E aí, tem algumas informações interessantes também no texto. Está falando assim, as portas fechadas, né? A gente leu isso pelo menos 3 vezes, que as portas estavam fechadas. Então, num primeiro momento, portas fechadas pode ter um significado negativo. E naquele momento tinha, porque as portas estavam fechadas, porque os discípulos tinham medo, né? Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, né? Então, eles tinham medo. Então, por isso as portas estavam fechadas. E o Evangelho faz questão de dizer isso. Mas, essas mesmas portas fechadas, que por um lado têm um sentido negativo, meus irmãos, ela tem um outro sentido também plenamente positivo, plenamente bom. Mas como que uma porta fechada pode ter sentido negativo e um sentido positivo? O sentido positivo, sabe qual é? É que para Jesus, que agora, nesse momento, já estava vivo novamente, Jesus já tinha ressuscitado. Então, para Jesus ressuscitado, porta fechada não é um impedimento, não tem barreiras para Jesus. Mesmo estando tudo fechado, mesmo não tendo entrada nenhuma, o Evangelho disse que Jesus entrou. Mas as portas estavam fechadas, ninguém abriu a porta para Jesus. E ele entrou, ele estava lá. Ou seja, para Jesus ressuscitado, não tem barreiras. Ele está onde ele precisa estar. Onde nós queremos e pedimos que ele esteja, ele está. Então, temos aqui mais uma referência eucarística. Qual é? Ao entrar, o que Jesus faz? A primeira ação de Jesus foi saudar os discípulos. Mas ele não saudou os discípulos com uma saudação qualquer. Ele usou a saudação da plenitude dos bens messiânicos. Quais foram as palavras que Jesus usou? A paz esteja com vocês. Nós esperamos aqui com tanto carinho ele chegar, não foi? Então, e a gente esperou com paz. A paz estava reinando aqui. Então, essas foram as palavras de Jesus. A paz esteja com vocês. Esta também é a saudação do Cordeiro Vencedor, que ainda naquele momento trazia os sinais da vitória. Quais são os sinais da vitória? Aquele que Tomé precisou de pôr a mão, né? A mão machucada, o machucado do lado, né? As marcas nos pés. Então, esses são ainda sinais que Jesus, naquele momento, ainda trazia. Então, ao ver aquele Jesus ressuscitado com os sinais messiânicos, o Evangelho disse o quê? A comunidade ficou alegre, a comunidade sorriu novamente. Então,
com a sociedade, com a comunidade alegre, porque entendeu que aquele era o Jesus ressuscitado, aí o que Jesus faz? Né? Jesus, então, ele fala que diante do testemunho, daquele testemunho de Jesus ressuscitado, sucederá o mesmo que sucedeu a Jesus. Sucederá conosco, sucederá com a gente aqui agora que estamos reunidos em nome de Jesus. Jesus falou para aqueles discípulos naquela hora e está falando para nós hoje. O quê? Que quando nós manifestarmos a nossa fé fora daqui, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na nossa cidade, lá onde nós estivermos, Jesus falou para eles e está falando para nós: olha, muitos aceitarão vocês, muitos vão sorrir e se alegrarão com vocês. Mas ele falou: olha, assim como aconteceu comigo, muitos também vão rejeitar vocês, muitos também vão criticar vocês, muitos também não vão sorrir para vocês. Então esse foi um recado que Jesus deixou para nós, não é? Mas, para que se manifeste o amor gratuito e generoso do Pai nas obras como Cristo nos enviou, não é? Porque Jesus falou: olha, como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês. E quem são esses vocês? Esses vocês somos nós, não é? Agora os enviados somos nós. Então, Jesus falou: para que o amor do Pai reine nas nossas obras como enviados, é necessário que, como comunidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, para que o amor do Pai esteja presente nas nossas obras como comunidade, é preciso que a gente amadureça diariamente. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo que fortaleça a nossa fé com sabedoria, também com muita força e com muita coragem. Aí a gente faz uma pausa e pergunta: como comunidade, como pessoas, como indivíduos, eu estou buscando o amadurecimento da minha fé todo dia? Todo dia nas minhas orações, ao acordar ou ao deitar, eu agradeço a Deus porque eu busquei o amadurecimento da minha fé? Então, é isso que ele está pedindo. Tudo isso aconteceu, né, por causa também da história de São Tomé nesse evangelho. A gente viu que São Tomé não acreditou nos amigos dele. São Tomé fazia parte dos 12 discípulos. E os outros 11 falando para ele: olha, Jesus ressuscitou, Jesus esteve aqui. São Tomé não acreditou neles, né? Assim também acontece muitas vezes com a gente, né? Então, o Evangelho está chamando a atenção da gente porque São Tomé não aceitou o testemunho dos discípulos. A fé de São Tomé ainda era uma fé fraquinha. A fé de São Tomé ainda não tinha nascido do amor, nascido em comunidade. Em comunidade. Deus é comunidade. Deus não é sozinho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Deus Filho encarnou, ele quis vir também em comunidade, comunidade de família, né? Ele não quis vir sozinho. Ele veio através de uma família, através da Sagrada Família de Maria e José e Jesus. Então, tudo de Deus é comunidade. O nosso amor não pode ser individualizado. O nosso amor tem que ser nascido através da comunidade,
Em casa nós somos comunidade. Pai, mãe, filhos, né? Os parentes. Então, o nosso amor tem que nascer dessa comunidade. Então, quando o evangelista trouxe a experiência de São Tomé, ele está nos ensinando. E como comunidade é importante não ter, que o importante não é ter estado com Jesus lá antes, mas é agora, como comunidade, saber que Jesus está aqui, acreditar que Jesus é Deus, acreditar que Jesus é nosso Senhor. É muito mais fácil para nós hoje acreditarmos na divindade de Jesus do que foi naquele tempo. Era muito mais difícil para eles. Então, a gente tem que aprender a ver Jesus nos outros. A gente tem que aprender a ver Jesus nas obras que os outros, no bem que os outros fazem e no bem que nós fazemos para os outros. Então, é isso que o Evangelho está nos pedindo. E aí, quando Jesus aparece para São Tomé, Jesus fala: São Tomé, aí amadurece. E com a fé de São Tomé amadurecida, ele então reconhece Jesus como glorificado, em pé de igualdade com Deus Pai. E ele descobre em Jesus, a partir dali e do resto da sua vida, um projeto de Deus, tomado como modelo. E nunca mais São Tomé distanciou de Jesus, nem de Deus Pai. E é de São Tomé, meus irmãos, é de São Tomé com uma fé amadurecida que nasce a primeira profissão de fé. São Tomé é o primeiro homem a pronunciar uma profissão de fé. Ele é o primeiro que disse: meu Senhor e meu Deus. A primeira profissão de fé nasceu de uma fé que precisou ser amadurecida. Então, peçamos a Deus que possam as nossas dúvidas, as nossas questões, ser como foi para São Tomé, caminho de fé. Doravante, Jesus quer que em suas comunidades estejam a paz. Se despede e então Jesus se despede. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Mas a paz acontece plenamente dada na sua presença quando nós clamamos pela ação do Espírito Santo. Resta-nos então acolher. Ora, o obstáculo à paz é a recusa da vontade criadora, a recusa do amor. Eis porque Jesus dá aos apóstolos o poder de absorver os pecados. Então, isto é o poder de afastar os obstáculos que impede a livre circulação do amor, acolhendo a presença de Jesus, deixando depositar em nós a fonte de toda a reconciliação. Jesus, meus irmãos, confiou o tesouro da paz e dos seus sacramentos à nossa fé e fé de todos os Tomés do mundo, que estão cheios de dúvidas, que estão cheios de ânsias de ter certezas do Evangelho. Esta paz, meus irmãos, levará a viver melhor a Eucaristia, a rezar com mais fervor e praticar a caridade entre nossos irmãos e com todas as obras em comunidade que nós realizarmos. Então, a gente não reza sozinho, a gente não busca Jesus sozinho, mas em comunidade, em família, na nossa casa, no nosso trabalho, porque quanto mais a gente se dedicar a essa busca, maior será a nossa fé e mais santo nós terminaremos a nossa vida aqui. Então, que como São Tomé buscou amadurecer a fé
nós também busquemos dia após dia, porque aquele que é do mal vai atentar contra o amadurecimento da nossa fé. Ele vai colocar dúvidas, ele vai colocar coisas não boas na nossa cabeça. Então, que a gente busque constantemente o apoio do Espírito Santo, de Deus Pai e de Deus Filho que está aqui, para a gente ser como São Tomé, buscar o amadurecimento da fé, né? E poder proclamar em todo momento, em todo lugar, com glória e honra, meu Senhor e meu Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para a oração dos fiéis. A oração 1 e 2 que está no jornalzinho, ela foi substituída, né? Então, ela foi substituída porque ela fala do Papa Francisco vivo, né? Então, a CNBB, né, os bispos pediram para a gente ler as duas primeiras orações que ela vai ler para a gente. Invoquemos a Deus misericordioso que ressuscitou de Jesus Cristo, supliquemos com fé. Todos, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Senhor, acolhei na glória eterna o Papa Francisco, a quem o Senhor constitui o sucessor de Pedro e pastor da Igreja. Nós vos pedimos, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Senhor, inspirai com a vossa graça a Igreja em estado de sede vaticante, que se prepara para a reunião do conclave, no qual será eleito o novo Papa. Nós vos pedimos, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Senhor, iluminai os governantes, nossa pátria, nossa cidade, especialmente os responsáveis pela justiça e pela segurança pública, para que promovam paz e vençam toda forma de violência. Nós vos pedimos, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Senhor, fortalecei os nossos jovens, para que pelo estudo, trabalho, afeto e lazer, promova a cultura da paz e da alegria. Nós vos pedimos, iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo. Acolhei, ó Pai, as orações que juntos vos dirigimos, e fazei de nós e de todas as pessoas uma só família, por Cristo nosso Senhor.
Vamos fazer a nossa profissão de fé. Todos juntos. Creio em Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, no número 27 do folheto, Louvor e Ação de Graças. Bendizemos a Deus pela sua infinita misericórdia, manifestada maravilhosamente ao mundo pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por ela, somos lavados de nossas culpas, regenerados como novas criaturas e santificados no amor. Bendito seja o Senhor em sua divina misericórdia. Bendizemos a Deus pela sua infinita misericórdia, distribuída em abundância aos seres humanos pelo ministério da Igreja. Mediante o sacramento da reconciliação, somos absorvidos de todo pecado arrependido e restituídos à vida na graça de Deus. Bendito seja o Senhor em sua divina misericórdia. Bendizemos a Deus pela sua infinita misericórdia, derramada a cada dia no mundo para nos sustentar na existência e nos conduzir rumo à pátria definitiva. Cantemos para sempre as misericórdias do Senhor, porque ela é para nós um mar insondável de reconciliações e de paz. Bendito seja o Senhor em sua divina misericórdia. Graças e louvores seja dado a todo momento. Graças e louvores seja dado a todo momento. Graças e louvores seja dado a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração, o Senhor nos comunicou o seu Espírito, com confiança e liberdade de filhos. Digamos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come e bebe da minha carne não terá fome, mas terá a vida eterna. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Aceite e prove desta graça.
último do jornalzinho. Oração depois da comunhão. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem aviso? Tem algum aviso? A próxima missa na casa do Nevaldir, da Helena. Pertinho do Bandeirão. Depois da casa da Helena. Que bênção, né? Sim. Isabel, Senivaldo. Valdinho é Senivaldo. Bom, então vamos para a oração final, né, gente? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Pela luta do meu coração.